E aí, minha galera linda, voltei aqui para a correção lá da página 82 e 83, exercícios 4 e 5. Só que, né, como o João Gilberto me perguntou aqui muito bem, João Gilberto, professor, faltou corrigir um aluno muito atento sempre, obrigado. Então, faltou corrigir o quê? Essa aqui, nós fizemos a correção, mas faltou um outro verbo, tá? Que é lá da aula passada, da correção passada, que é o exercício 10 da página 86, essa aqui é a letra G. Então nós vimos que em faz muitos anos não tem sujeito. Por quê? Porque isso mesmo, oração, né, tempo decorrido, né, o verbo fazer, tempo decorrido, como a Raíssa falou muito bem. Então não tem verbo, não tem sujeito aqui. Só que nós temos um outro verbo, que é o viajamos. Então, para o viajamos tem sujeito? Tem, que é o nós, que havia faltado, tá? Muito bem, pessoal. Então, coloquem lá também o nós aí que havia faltado. Então, lembrar vocês, gente, por ordem de vocês na sala. Só que eu mudei vocês tantas vezes de lugar durante esse começo de ano, que agora tá difícil, às vezes eu vou esquecer de mencionar algum aluno aqui, mas eu vou mencionar depois, tá bom? Muito bem. Então, 4, da página 82. Rabaquim. Leia pra gente, então, o poema da página 82. Poema de amor. Esta noite sonhei oferecer-te o anel de Saturno, e quase ia morrendo com o receio de que ele não te coubesse no dedo. A letra A pergunta assim: indique o sujeito das frases destacadas e explique como você os identificou. Então, eu tinha ali duas orações destacadas e eu tinha que achar o sujeito delas. Então, primeiro eu achei o verbo. O verbo era oferecer-te, né? Quase ia morrendo, sonhei, enfim. Qual que é o sujeito ali? A palavrinha eu. Como que eu identifiquei? Porque ali é quando diz assim, né? Sonhei. Eu consigo pelo final do verbo, pela desinência. Então, eu identifiquei que o sujeito é a palavrinha eu pelo final do verbo. Porque se fosse assim, esta noite sonhou, não seria eu, né? Seria alguém. Mas quando eu digo, esta noite sonhei, o final do verbo está mostrando aí que é em primeira pessoa. Então, eu consigo perceber isso, né? Pelo contexto aí que envolve essa desinência, que é esse finalzinho do verbo. Beleza? A letra B diz assim: qual é o sujeito do predicado expresso no terceiro verso? Daí o terceiro verso está assim: te coubesse no dedo. O que coubesse no dedo? Daí o aluno vai falar assim: professor, o que coubesse no dedo é o anel, então o sujeito é o anel. Não, porque nós temos uma palavrinha que retoma o anel antes, que é qual? No verso de cima, da página 82, é a palavra ele. Lembra que esse ele pode servir de sujeito, ele é um pronome que tem valor de um nome. Então, esse ele aqui, que é essa letra linda que eu tenho, esse ele está retomando o anel. Se está retomando o anel, então ele é o sujeito, tá bom? Então, coloquem aí, na letra B, o sujeitinho é a palavra ele. Bem bonitinho, vamos lá. Fiz uma dancinha legal. Próximo. Número 5. Tem um texto lindo, maravilhoso, que vocês já leram na casa de vocês, e tinha algumas perguntas. A dizia assim: o período, né, que é composto por orações, aí, período composto. Eu estava na praia quando caiu o temporal, é composto por duas orações. Quais são elas, né? Então, eu estava na praia quando caiu o temporal. Vamos lá. Quando Felipe Savini. Muito bem. Eu estava na praia quando caiu o temporal. Me indique aqui, Savini. A primeira oração. Para eu achar a oração, tem que achar o que? O verbo. Qual é o primeiro verbo, Savini? Isso, estava. Achei o primeiro verbo. Então, até onde que vai as palavras que giram em torno de estava? Isso, eu estava na praia. Qual que é o segundo verbo, Vinícius? Caiu. Muito bem. Então aqui eu tenho uma oração, eu estava na praia, né? Porque eu tenho um verbo, eu tenho palavras que se referem a ele. E aqui eu tenho uma outra oração, que eu tenho outro verbo e outro grupo de palavras que se referem, né, a ele.
Muito bem, achei minhas duas orações. Agora eu tinha que achar também o sujeito de cada uma, né? Então, vamos lá. Qual que era o sujeito aqui? Júlia, do lado do Savini, Júlia Siqueira. Quase esqueci o sobrenome. Júlia Siqueira, qual que é o nosso primeiro verbo? Estava, muito bem. E qual vai ser o sujeito? Quem é que estava? Muito bem, eu é que estava. Eu é o sujeito da oração. Parabéns. Caiu. Quem é que caiu aqui? Isso, tô tentando visualizar vocês aqui. Vamos lá, Angel. Tô agora aqui o Angel. Quem é que caiu, Angel? O temporal. Muito bem, o temporal. Tá? Vamos lá. A gente ficar trocando vocês de lugar é ruim por causa disso, né? Eu tô tentando lembrar os lugares aqui. E mudei tanto vocês. Vamos lá. Letra B. Releia o trecho. E lembro-me de que estava deitada de frente para o mar. Vocês já leram esse trecho aí? A pergunta era, qual é o sujeito com o qual, né, os verbos concordam, os verbos destacados? Tem a palavra lembro, tem a palavra estava, tem a palavra sentir. Qual que é o sujeito para essas palavras? Qual que é? Quem é que lembro? Quem é que estava? Quem é que senti? Eu. Agora a pergunta é, por que que não está escrita a palavra eu todas as vezes? Porque eu disse para vocês, por uma questão de repetição. É chato num texto eu ficar... Para aí. É chato, não parou. É chato no texto eu ficar repetindo a mesma coisa a todo momento. Então, para que não haja essa repetição, eu pego e coloco. Nada mudou, gente. Nossa aula continua exatamente igual. Para eu poder economizar, então, aí nas palavras, para não ficar repetitivo, cansativo, eu coloco o verbo, eu coloco a palavra só uma vez. Por isso que não está repetido várias vezes aí. Muito bem, próximo. C. Enfrentei-o caminhando quase agachada, tinha o trecho que vocês já leram ali. A pergunta era, qual que é o sujeito da frase caminhando quase agachada? Então, quem é que estava caminhando quase agachada? Eu. Por quê? Porque eu enfrentei-o, né? Como que a gente consegue identificar isso? Pelo contexto. Lembra do contexto? Nós falamos tanto no começo que eu consigo identificar as coisas pelo que está ali, naquele momento, dentro de um texto, que é o contexto que vai me dar a interpretação dele. Então, enfrentei, está lá no começo. Quem enfrentou? Eu. Caminhando quase agachado. Então, quem estava caminhando quase agachado? Se enfrentou? Eu também. Então, pelo contexto, eu consigo perceber que a palavrinha que funciona como sujeito é a palavrinha eu. Muito bem, Manu. Acertou. Então, Lucas, em um raio e um trovão, simultâneos, me fizeram baixar a vista e apertar o passo. De que tipo é o sujeito do verbo fizeram? Mateus, Adalto... Qual que é? Isso, muito bem. Então, em um raio e um trovão simultâneos me fizeram baixar a vista e apertar o passo, nós temos lá, primeiramente, vamos achar o verbo. Achou, Santini? Qual que é o verbo? Fizeram, muito bem, fizeram é o verbo. Quem é que fizeram? Um raio e um trovão simultâneos, né? Lívia, beleza? Ok. Então, um raio e um trovão. Eu tenho aqui um sujeito simples ou composto? Um sujeito composto. Por quê? Porque são dois núcleos. Então, vamos finalizar aqui com essa explicação. Vamos lá. Eu estou com medo de vocês estarem entendendo essa daqui, vou passar no quadro. Um raio e um trovão fizeram. Qual que é o verbo, pessoal? Qual? Fizeram. Quem é que fizeram? Isso aqui é sujeito. Qual que é o núcleo? Qual que é a palavra mais importante? É essa. Uma das. Tem outra importante? Tem. Trovão é tão importante quanto raio na oração. Então eu tenho núcleo. Se eu estou vendo, o sujeito é claro. Ele é claro simples ou claro composto? Claro composto porque tem dois núcleos. É isso que eu vou fazer. Com essa letra melhorada de vocês, porque a minha letra não só, por Deus, você escrever bem, minha letrinha tá judiada, vocês sabem. Enfim, pessoal, muito bem. Um beijo, até semana que vem. Let's go.
Quem não é inscrito, se inscreva.